queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e na nossa aula de hoje, na nossa aula anterior, a gente estava falando sobre figuras geométricas espaciais, tá bom? E eu falei assim, dá uma pausada que a gente vai falar sobre características dessas figuras logo em seguida, no caso, na nossa próxima aula. E a nossa próxima aula chegou, tá bom? Então a gente vai para a página 125, tá bom? Que fala sobre as características das figuras geométricas espaciais, tudo bem? Gente, eu gostaria de pedir, tá bom? Que vocês ignorassem, tá bom? Essa visita inesperada, ela não foi convidada, tá bom? Essa aluna, mas se ela quer participar, então eu vou deixar aí, Porque ela mora aí. Então, quem sou eu, para reclamar da sua participação na nossa aula, tá bom? Vamos lá, começando aí na página 125, tá bom? A gente já tem uma questão. Lembra que a gente falou sobre a atividade do Diego lá na aula anterior, tá bom? Então, a gente prossegue aí na 125 com o seguinte. As peças que Diego vai utilizar da página 123, olha, da nossa aula anterior, podem ser separadas em dois grupos, tá bom? De acordo com o seu formato. Observe, nós temos duas imagens aqui, tá bom? A primeira diz não rolam e a segunda diz dependendo da posição podem rolar. Então, como assim não rolam e podem rolar? É simples, quando eu pego uma caixa e coloco numa superfície ali onde ela possa descer, ela não vai rolar. Porque é um quadrado, é um paralelepípedo, é um paralelepípedo, tá bom? Uma caixa ali de sapatos, por exemplo. A gente põe, ela não desce. Ela pode até descer, mas ela não vai rolar, tá bom? Então, seguindo aí essas figuras, a gente tem duas questões, A A e a B. Escreva o nome das figuras geométricas espaciais que lembram as peças que não rolam. Quais são as que não rolam? Então, a gente tem três pecinhas ali. Eu já lembro de uma, eu já lembro de duas, eu já lembro de três também. Eu já lembro, já sei quais são as três, tá bom? E na letra B, dependendo da posição, podem rolar, são três figuras também. Então, vocês colocam aí quais são os nomes, Ao todo são 6, Vamos lá. Abaixo nós temos aqui um pequeno texto que fala o seguinte: o charme dos paralelepípedos. Olha só, hoje em dia, como eu falei, Hoje em dia o professor ele consegue falar essa palavra tranquilamente. Paralelepípedo, paralelepípedo, paralelepípedo. Enfim, olha só, eu consigo falar, mas quando eu tinha a idade de vocês, aí eu não conseguia de jeito nenhum, tá? Era todo travoso, não conseguia falar. Mas o que importa é que hoje o professor consegue falar paralelepípedo, tudo bem? E a gente começa com o charme dos paralelepípedos, tudo bem? Vamos lá. Antigamente, as pedras eram o material mais utilizado em pavimentações, olha só, Algumas dessas pedras são chamadas paralelepípedos por lembrarem a figura geométrica espacial com esse nome, tá bom? Hoje em dia, os paralelepípedos foram substituídos pelo asfalto, mas ainda encontramos essa pavimentação, por exemplo, em postos de combustível, pátios industriais e em algumas cidades históricas. E a gente tem uma imagem de um paralelepípedo para pavimentação. Esse tipo de pavimentação, os paralelepípedos, eles são geralmente encontrados, por exemplo, aqui em Manaus, lá no nosso centro histórico. Nós temos muitas praças, muitas igrejas, tá bom? As igrejas católicas do centro ali, e algumas praças também históricas, elas são pavimentadas por paralelepípedos. Inclusive, lá no Largo São Sebastião, existe uma parte que ela é toda pavimentada por paralelepípedos, tá bom? Apesar de que, como a gente viu no texto, isso foi substituído pelo asfalto, Mas ainda tem muito lugar na nossa cidade, por exemplo. Tem um exemplo também que é o bairro Aparecida, que fica no centro da cidade, ali também, tá bom? Que tem muitas ruas que são, como são antigas, E a prefeitura, ela decidiu
dar continuidade àquele aspecto, né, histórico e tal. O centro da cidade, né, é um bairro comercial, lembra da nossa aula anterior? Ele é um bairro comercial, mas ele tem uma forte, assim, um forte quesito histórico, né? As formações ali, mas isso não vem ao caso agora, a gente vai deixar para geografia e para história, mas o que importa é que em alguns lugares da nossa cidade, por exemplo, a gente ainda encontra esses paralelepípedos, tudo bem? Página 126, a gente já começa com atividades, tá bom? Vou começar a nossa leitura e diz o seguinte na primeira questão. Observe os objetos e responda às questões. Então, a gente tem aqui 12, 17 imagens, né? São 17 imagens. Letra A. Qual desses objetos possui formato que lembra um cubo? Quantos são? Tem um, tem dois, tem três? Não faço ideia. Procurem, identifiquem e coloquem lá o númerozinho certo, tá bom? Um paralelepípedo, uma pirâmide, um cilindro, uma esfera, um cone, tá bom? Letra B. Quantos desses objetos podem rolar dependendo de sua posição? Ah, professor, como é que eu vou responder isso? Imagina que você está com essa imagem, com essa figura, coloca numa superfície ali que tem como descer e imagina, será que aquilo ali rola? Será que aquilo ali não rola? A letra C quer saber o seguinte: quantos desses objetos não rolam? Então, na letra B você verifica se aquele ali rola, aí você pensa assim, poxa, ele não rola. Então já coloca na letra C. Se ele rola, letra B. Se ele não rola, é a letra C, tá bom? Já vai separando aí para agilizar o trabalho de vocês, tudo bem? A nossa segunda questão, ela traz ali o material complementar. Então, praticamente ali só para quem já tem um livro didático, tá bom? Para quem tem um livro didático, faz atividade. Para quem não tem, já se reserva para saber como é que funciona, para quando você tiver posse do livro, você vai fazer, tá bom? A segunda questão diz o seguinte: destaque e monte o molde do cubo da página 13 do material complementar, tá bom? Olha só, o professor já recortou dele, que o professor não pode ver um negócio de destacar que ele já quer tirar, tá bom? Olha só, esse é o material, tá bom? Tem como destacar bonitinho, tirar, olha aqui, ó. Olha, todo bonitinho, tá bom? O professor não vai só mostrar aqui. Ai, meu Deus do céu, eu tenho medo de rasgar esse negócio. Façam com cuidado, tá bom? Ui! 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 Pera aí, tá, gente? Aí, olha aqui, ó. Prestem atenção, tá bom? Ó. Tem todo um traçadinho aqui, tá bom? Esse é o nosso material complementar lá da página 13. Tudo bem? Ó, o livro tá indicando pra gente, tá bom? O que é vértice, o que é aresta e o que é a face, tá bom? Observem aí na nossa página, tá bom? E aí agora a gente tem o seguinte, né? Tem uma pergunta. Na verdade são 3 perguntas porque são 3 questões. O cubo tem quantas faces? Letra A. Arestas? Letra B. E letra C, vértices. E aí, gente? Terceira questão, tá bom? Observe o molde que Gabriela montou e a peça que ela obteve. Então, olha só, da mesma forma que a Gabriela fez, vocês também vão fazer, tá bom? Pega ali um modelinho, nos pontilhados você aperta que você vai fazer essa figura, tá bom? Letra A peça que Gabriela obteve. Lembra qual figura geométrica espacial? Não sei, porque ó, o professor ainda não fez, tá bom? Mas o professor vai fazer, tá? Letra B. Que características podemos observar sobre as faces do paralelepípedo? Eu acho que deu a resposta, né? Esse livro, hein? Ai, ai. Letra C. Quantas faces, vértices e arestas o paralelepípedo tem? Gente, eu tô falando arestas, mas eu não sei se são arestas. Eu não lembro da pronúncia, tá bom? Me perdoem aí se eu estiver falando errado, tá? Na letra D diz o seguinte:
Que outra figura geométrica espacial tem a mesma quantidade de faces, vértices e arestas do paralelepípedo? Assinale com um X a alternativa correta. Será que é a esfera? Será que é o cone, né? Que é quase uma pirâmide assim? Ou é o cubo? Para mim não tá difícil, é só você verificar lá no seu moldezinho, no que você fez, e saber se aquilo ali é uma esfera, um cubo ou um cone, se parece, tá bom? Já a nossa quarta questão, ela diz o seguinte: ligue cada uma das figuras geométricas espaciais ao seu molde. Uau, professor, como é que eu vou fazer esse negócio? Se eu não tenho molde, como é que eu vou saber? Gente, imaginação, tá bom? Você tá vendo as 3 primeiras figuras e elas vão se ligar com as de baixo, tá? Tem uma que tá muito... Essa primeira aqui, me perdoe, né? Tá muito fácil. Dá pra gente imaginar ela fechando assim, formando uma figura geométrica, né? Espacial. As outras, pô, tá difícil, o que que eu faço? Finge que você tá dobrando, tá bom? Começa a dobrar nas bordinhas que a gente vai chegar a uma figura, tá bom? Não tá difícil essa também, tá? A quinta questão diz o seguinte: observe o molde da pirâmide ao lado. Olha, ao lado tem uma pirâmide. Tá diferente essa pirâmide, né? Mas é só você parar para pensar que a gente cobre dos lados e depois fecha o fundo, não é isso? Fica uma pirâmide, tá? Letra A: quantas faces, vértices e arestas essa pirâmide tem? Não tá difícil de saber porque ela já tá aberta, então é só você contar, tá bom? Quantas faces dessa pirâmide são, isso é na B, triangulares e quadradas, tá bom? Esta questão diz o seguinte: assinale com um X a pirâmide que será obtida ao montarmos o molde destacado do material complementar da atividade, na atividade 5, que é esse aí que eu mostrei para vocês, tá bom? E aí a gente tem que escolher qual é o molde destacado, como é que é, qual desses 3 aí, tá bom? Não é difícil de saber porque você já vai estar com o molde pronto para quem está com o livro didático, tá bom? Para quem ainda não tem, pula essa parte, mas vocês vão ter que fazer quando tiverem com o livro, tá bom? Na nossa 7ª questão, a gente tem a seguinte, o seguinte enunciado: Haroldo utilizou alguns objetos que lembram figuras geométricas espaciais para carimbar. Ligue cada um dos objetos ao seu respectivo carimbo. Olha só, tem uma marca, né, que a gente sabe que é do carimbo, que nós professores utilizamos, que é a parte da tinta, que geralmente é roxa, né? Então, olha só, essa parte roxa, gente, dessas imagens que a gente tem aqui, dessas figuras geométricas espaciais, elas vão ser usadas como carimbo. Então, na parte roxa, a gente vai estar carimbando, tá bom? E aí, do lado aqui direito, tem as formas que vão ficar carimbadas. Então, você só tem que ligar, tá bom? Qual é a parte correta, tem que assinalar a parte correta, tá bom? Já na página 130, nós temos a 8ª questão, que diz o seguinte: associe cada figura geométrica espacial ao seu molde. Também a gente já viu uma atividade parecida com essa. Você não sabe fazer, não lembra? Pega e vai dobrando as pontinhas até formar essa figura, tá bom? Usando aí o poder do pensamento, tá bom? Só imaginar como é que seria quando a gente dobra, tá bom? A gente ainda tem mais 2 questões ali no final da 130 que diz o seguinte: quais figuras apresentam características em comum? Justifique sua resposta. Qual será a justificativa de vocês, né? Qual das figuras apresentadas não possui vértices? Olha só, a gente já viu o que é um vértice um pouquinho antes, tá bom? Então, se você não lembra, volta, dá uma olhada, tá bom? E aí responde, tudo bem? Essa foi nossa aula de matemática, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido a atividade, mas se não tiver, manda mensagem pro professor que a gente vai se resolvendo aí ao longo do dia. Eu tento responder da melhor maneira e mais rápida possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de verdade.
Muito obrigada e até a nossa próxima aula, tá bom? E perdoem essa convidada aí, né? Que a gente não convidou, mas tá aí, né? Obrigada.